ela ficou estável. O controle da bike, que era limitado, após a atividade, ele ficou fluido. E a melhora perceptível no conforto e no desempenho. Essa foto aqui dele foi após 12 meses de intervenção. Ele participou de uma prova que é o Brasil Ride de 24 horas, participando da categoria regular, pois nessa categoria não tem a categoria PNE, então ele participou de igual para igual com todos, onde ele obteve com a sua parceira a segunda colocação, mostrando que antigamente ele não conseguia fazer, e após a intervenção da biomecânica e o treinamento, ele conseguiu ter excelentes resultados. E a conclusão: o ajuste biomecânico é uma ferramenta essencial para ciclistas com deficiência física, e ele melhora o conforto, a eficiência e a segurança, reduzindo o risco de lesão, ampliando as condições de prática esportiva. Em outras palavras, né, adaptar a bike não é só um ajuste técnico, é dar autonomia e desempenho para quem antes pedalava com dor. Obrigado. E agradecer aqui a minha instituição, que é o EL, nosso grupo, que é o GEPAFIT, ao Bike Fit Londrina, que nos emprestou e ajudou a toda a confecção do equipamento para atender esses atletas, e a Confederação Brasileira de Ciclismo. Em cima a gente deixa o link do vídeo contando toda a história desse estudo de caso do Bruno Paim. Quem tiver curiosidade, é só acessar o YouTube lá e tá vendo tudo que foi feito com esse garoto. Obrigado. Adriano, parabéns pela apresentação. Pode parar de compartilhar, por gentileza. Primeiro, muito obrigado. Acho que muito obrigado, pelo menos, vamos iniciar agradecendo você pela pesquisa. Eu acho que muito antes da pesquisa, pelo professor que você foi, eu acho que a gente conseguir ter uma aplicabilidade, mas levando a inclusão, para mim, é... Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é que você siga o Salafaces e depois vai compartilhando com a gente esse trabalho de vocês para a gente ir republicando e dando visibilidade. Me comprometo aqui em nome de toda a família salafista de divulgar ao máximo. E você pode ter certeza que aquele link do YouTube, assim que você me dá pela gente, a gente vai fazer esse vídeo virar o mundo. E a primeira pergunta que vem, já que nós estamos falando de inclusão, é que eu gostaria muito que você comentasse, por gentileza, questão de autoeficácia. Tudo muito bonito, o trabalho é perfeito, metodologicamente correto, mas eu gostaria de ter uma impressão sua que conduziu a pesquisa, de questão de autoeficácia. O que foi para esse indivíduo conseguir estar incluso, participando de uma atividade, e aí acho que muito mais sem dor, eu queria que você falasse muito de autoeficácia, como que ele se sentiu, o que ele te deu de feedback. Bom, professor, uma coisa muito legal é que, assim, esse garoto apareceu com a gente com 16 anos, na cidade de Dourados, no Mato Grosso, e ele veio começar a andar de bicicleta, conheceu o processo. Só que ele imaginava que para ele já era uma coisa assim: eu sou bom no que eu faço, eu consigo ficar em cima da bicicleta, como essas pessoas podem me ajudar a melhorar ainda mais? Então foram a ajuda de várias pessoas, trouxemos ele para o esporte. Ele não tinha uma perspectiva de o que eu vou fazer. Eu tentava arrumar trabalho e emprego, não conseguia arrumar trabalho e emprego. E, através do esporte, dessa competição, ele apareceu para o mundo. Hoje, um atleta, eu posso falar o nome dele, é o Bruno Paim, é um exemplo, e nós conseguimos fazer ele ser campeão mundial de 24 horas. E hoje ele vive do esporte. Então, o esporte na vida dele, com essa inclusão, colocar ele, hoje ele tira o seu sustento da sua família, de tudo através do esporte. Então, para ele, é a profissão dele, virou a profissão, né? Não só inclusão, mas normal, faz de tudo. Então, não tem palavras para falar os benefícios que ele teve. Era de saúde, qualidade de vida, interação. Hoje ele tira o seu sustento do esporte. Eu não tô ouvindo o professor. Professor, eu não estou ouvindo. Professor, acho que o seu áudio está fechado. Abriu. Isso porque o pessoal estava reclamando que o meu áudio estava aberto. Bom, parabéns pela apresentação, eu quero muito te agradecer, é bom saber que a gente tem os professores de educação física da biomecânica, mas principalmente da biomecânica com um caráter inclusivo, eu acho que isso faz total diferença, principalmente para o esporte adaptado. Muito bem, muito obrigado, acho que em nome da sua família Salafista, a gente agradece muito e nos esperamos nos ver em breve, viu? Obrigado, professor. Valeu. Imagina, igualmente. A próxima a fazer uso da palavra é a Mariana de Paula Coura, que vai apresentar o trabalho intitulado A Restrição do Sono Afeta a Ingestão Calórica, uma revisão de literatura narrativa. Mariana, com a palavra. Bom dia. Bom dia.
Tá aparecendo em tela cheia? Sim, tá aparecendo em tela cheia. Pode ir. Tá. Bom dia, meu nome é Mariana, sou estudante da Faculdade de Educação Física do FJM, sou do quinto período. Vou apresentar a revisão narrativa intitulada A Restrição do Sono, Afeta a Ingestão Calórica, desenvolvido com o grupo de FIGHT da UFVJM. O sono ele é um regulador fundamental do equilíbrio energético. Quando reduzimos as horas de sono, ocorrem mudanças comportamentais no comportamento alimentar. Passamos a consumir alimentos mais palatáveis, geralmente ricos em carboidratos e gorduras. Estudos mostram que dormir pouco está associado ao maior risco de obesidade. O objetivo dessa revisão foi analisar os efeitos da restrição do sono sobre a ingestão calórica, os padrões de refeições, os macronutrientes consumidos, a regulação hormonal da fome e o gasto energético, buscando entender como esses fatores contribuem para o ganho de peso. De forma consistente, é mostrado que dormir menos aumenta o sono, aumenta o consumo calórico diário entre 250 a 677 calorias. Esse aumento não ocorre nas refeições principais, mas em lanches extras, principalmente no período noturno. E como o gasto energético não cresce na mesma proporção, há um balanço energético positivo que favorece o ganho de peso. E do ponto de vista fisiológico, a restrição do sono altera hormônios reguladores da fome, a redução da leptina, que promove saciedade, aumento da grelina, que estimula o apetite. E, além disso, a ativação em áreas cerebrais ligadas à recompensa, que torna os alimentos mais atrativos. Isso explica porque pessoas com pouco sono tendem a escolher comidas ricas em gordura, açúcares e calorias. E diversos estudos que a gente achou para esse estudo tem os resultados de Zhu e os colaboradores, que eles fizeram uma revisão sistemática, que identificaram um aumento de 252 calorias por dia e aumento da fome e consumo energético. Nedelchev e Calvin mostraram que o consumo adicional pode chegar a 559 a 677 calorias por dia sem mudança no gasto energético. Spiff e colaboradores observaram aumento da ingestão noturna, principalmente gordura saturada, e ganho médio de 527 calorias. Kovacs, em 2022, destacou que o acúmulo de gordura ocorre especialmente na região abdominal, aumentando o risco cardiometabólico. E já Spiff, em outro estudo, esse mais antigo, de 2013, observa o consumo extra em horários tardios, entre as 10 da noite e as 4 da manhã, com aumento calórico de 552 calorias. Portanto, restringir o sono aumenta a ingestão calórica, principalmente à noite. Sem compensação no gasto energético, isso gera um desequilíbrio positivo que leva ao ganho de peso e obesidade. Logo, o sono adequado deve ser reconhecido como fator essencial na prevenção de distúrbios metabólicos. E na prática, na nossa área, promover boas rotinas de sono deve ser uma estratégia integrada à alimentação saudável e exercício físico em programas de saúde pública. Avaliando o sono pode ser importante no tratamento de prevenção ao sobrepeso. Aí eu gostaria de agradecer ao grupo de FIGHT, ao meu professor Jonathan, que me ajudou no estudo, e ao Salas FIX 2025, e estou à disposição para perguntas. Alguém tem pergunta para Mariana? Mariana, vou começar eu. Primeiro, parabéns. Gostei muito do desenho do estudo. Gosto de estudos de revisões, porque ele traz para a gente, pelo menos o norte, né, para onde vai. Essa pesquisa continua, Mariana? Ou ela é um pedaço de uma maior, ou você vai dar sequência a essa? Foi um começo, a gente está pensando em continuar, até testando mesmo com pessoas na faculdade, para ver como que acontece somente com estudantes, mesmo lá da universidade. Perfeito. Eu vou te dar algumas sugestões. A primeira, quando você der uma olhada, acho que como você vai dar continuidade, é você, a hora que fazer a revisão, tentar verificar lá com um grupo de estudo, de vocês verem o impacto das revistas que vocês estão estudando na revisão, que aí isso vai acabar te dando um bom norte. E aí a gente dá uma olhadinha na questão do tipo de pesquisa que essas revisões estão estudando.
E se eu não estou enganado, Umbrella, sabe guarda-chuva em inglês? Você Sim. procurar os artigos de Umbrella Review a respeito de sono e obesidade que tem. Umbrella Review é uma revisão das revisões. Significa na hierarquia a pirâmide mesmo, porque ele só aceita trabalhos randomizados, que estejam publicados em bons periódicos. Então, existe já algumas Umbrellas Review que acho que vai dar uma boa luz, porque as questões fisiológicas do sono, como o processo de grelina, leptina, a questão da saciedade, está bem esclarecido, mas tem outras variáveis importantes que eu acho que vai te dar uma boa luz, tá bom? É só uma sugestão mesmo, mas o trabalho é muito bem feito, muito bem desenhado. Parabéns para vocês e todos do grupo, tá bom? Fique por aqui e a gente vai conversando mais para frente. O próximo, eu vou passar a palavra agora para o Diego César Sampaio dos Santos, com um trabalho intitulado Efeito do Treinamento Funcional de Alta Intensidade na Aptidão Física de Soldados da Polícia da Aeronáutica. Diego, com a palavra. Bom dia, professor. Tudo bem? Pode Tudo compartilhar? bem, como vai? Seja muito bem-vindo. Conseguem ver? Sim, calma aí, que tá abrindo aqui pra gente. Sim, agora é só colocar em modo avião. Avião, apresentação. Perfeito, Conseguem já ver? foi. Perfeito. Tá, perfeito. Já está em modo apresentação. Boa sorte, professor. Vai lá. Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Diego Santiago, sou mestre em Educação Física pela Universidade de São Judas e sou do Grupo de Estudos em Treinamento de Atividade Física e Saúde, liderado pelo professor Ailton Figueira Júnior, e também sou do Grupo GeForce, que é o Grupo de Estudos em Força e Condicionamento de Combate, liderado pelo professor doutor João Magrani. Vou apresentar para vocês o meu trabalho de mestrado, que foi defendido na última sexta-feira, que trata sobre os efeitos do treinamento funcional de alta intensidade na aptidão física de militares da Polícia da Aeronáutica. Para situá-los, a saúde e a educação física elas são essenciais para o desempenho de militares da segurança e defesa. Não só de militares, mas também de outros agentes que trabalham com segurança pública ou outras atividades, como bombeiro, guarda civil. O treinamento funcional de alta intensidade integra múltiplas valências físicas e em sessões mais curtas de treinamento devido à sua alta intensidade. E o modelo de treinamento funcional de alta intensidade, nós podemos nós podemos alinhar esses treinamentos às demandas operacionais desses militares, né? O nosso treinamento físico militar tradicional, que está previsto nos manuais da Força Aérea Brasileira, ele ainda carece de estratégias otimizadas e de estudos que avaliem seus efeitos de forma integrada, alinhados às demandas operacionais e também à saúde desses militares que vão ter uma importância no estado de prontidão da tropa. E no Brasil, especialmente na Força Aérea Brasileira, nós ainda temos poucos estudos que avaliam o que avaliamos, que é a composição corporal, força, parâmetros cardiovasculares e hábitos de saúde em um mesmo trabalho. Então, a pergunta é, se o treinamento funcional de alta intensidade ele é mais eficaz do que o treinamento físico-militar padrão puramente aplicado? Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto de 12 semanas do treinamento funcional de alta intensidade em comparação ao treinamento físico-militar tradicional na aptidão física dos militares que fazem parte da Esquadrilha de Polícia da Aeronáutica aqui da Base Aérea de São Paulo. Esse estudo foi um ensaio experimental randomizado de natureza transversal, com ações realizadas em 2 momentos distintos, pré-intervenção e pós-intervenção. Foram divididos 2 grupos. Um grupo realizou o treinamento físico-militar padrão e teve, durante a sua semana, inseridas 2 sessões do treinamento funcional de alta intensidade, e o outro grupo realizou somente o treinamento físico-militar padrão baseado nos nossos manuais da Força Aérea Brasileira. Esses treinamentos tiveram duração de 12 semanas, onde foram avaliados 20 militares que são integrantes da Companhia de Polícia da Aeronáutica. Nas avaliações, nós realizamos avaliações nutricionais para que pudéssemos ter certeza de que o que nós achamos de resultado foram feitos individualmente por conta do treinamento e não por mudanças na ingesta calórica dos participantes. Realizamos também avaliações subjetivas, que avaliaram o consumo de álcool e a qualidade do sono desses participantes.
Avaliamos também respostas cardiovasculares, como variabilidade da frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão diastólica, variedades antropométricas, onde nós utilizamos o Body Metrics, e neuromusculares, através da aplicação do teste físico que nós fazemos aqui periodicamente e também através da força de preensão manual. Aqui, ao lado, as imagens mostram os equipamentos que nós utilizamos, todos validados, né? Nesse slide, eu mostro para vocês a organização do treinamento do grupo que realizou somente o treinamento físico tradicional, que foi baseado em ginástica localizada, corrida contínua e corrida intervalada. Aqui, a organização do treinamento do grupo que realizou o treinamento físico militar, adicionadas 2 sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento funcional de alta intensidade, onde na ginástica localizada nós utilizamos esses exercícios que foram avanço com salto, flexões de braço, subida em degraus, abdominais, abdução de quadril. No segundo modelo de ginástica localizada, salto pliométrico, prancha isométrica com apoio de braços de antebraços no solo, avanço alternado, abdominal 100, extensão de tronco. Na ginástica localizada 3, avanço com deslocamento, flexões de braço associadas ao exercício escalador, salto lateral, abdominal prancha e extensão de tronco. Aqui, a organização do treinamento RIFT, onde foram aumentadas intensidade e volume, ao modo que foram diminuídos também os intervalos de recuperação no decorrer das semanas. Vindo para os resultados, tá? Nos resultados, nas avaliações antropométricas, nós utilizamos protocolo de 7 pontos de Pollock, onde na espessura da camada de gordura abdominal, nós tivemos uma redução significante de 35,48%. Na espessura da camada de gordura axilar, também tivemos uma redução de 17%. Na espessura muscular do músculo da coxa, tivemos um aumento de 13,98%. Na dinamometria de pressão manual, isso sobre o grupo que realizou o treinamento funcional de alta intensidade, diga-se de passagem. Tivemos um aumento de força de pressão manual de 9,55% e, no teste de flexões, um aumento de 10,38%, todos eles significantes. Como conclusão, a incorporação do RIFT ao treinamento físico militar promoveu aumentos significativos de força e resistência de membros superiores, redução de gordura subcutânea, abdominal e axilar e aumento de espessura muscular da coxa, mantendo estáveis a pressão corporal, o índice de massa corporal, o peso corporal, perdão, índice de massa corporal, os parâmetros cardiovasculares, e a gente também concluiu que o RIFT ele se tornou mais eficiente. Por quê? Porque nós conseguimos respostas semelhantes ou superiores com um tempo menor de treino, o que é uma grande vantagem nas Forças Armadas, porque muitas das vezes nós não conseguimos realizar o nosso treinamento físico por conta do tempo, né? Devido às nossas atividades funcionais, atividades laborais do dia a dia. Com isso, eu concluo a minha apresentação, agradeço ao Celafisques pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho e estou aberto a perguntas. Muito obrigado, professor. Imagina, professor Diego, parabéns pela defesa do mestrado, é uma delícia. Defender o final do mestrado é a melhor parte do mestrado. Pode parar de compartilhar essa tela. Perguntas para o Diego, por favor? Espera aí, professor, que eu não estou conseguindo parar de compartilhar. Não tem problema. O próximo, hora que compartilhar, ele te derruba. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta, porque acho que a única experiência que professor. eu tive com... Acho que a única experiência que eu tive com a aeronáutica nesses 17 anos que estou no laboratório foi no hospital de aeronáutica, que é ali do lado do Sambódromo. Pronto, você conseguiu Sim, do parar. lado da minha casa. Do lado da sua casa. E aí, eu lembro que eu fui, acho que, se eu não me engano, eu fui representando o Dr. Vitor, porque eles precisavam montar uma intervenção para aquele hospital, para os militares daquele hospital, para os funcionários mesmo, não estavam nem pensando nos pacientes. E aí, essa que é a minha pergunta. Você trabalhou na sua amostra com um grupo de elite ou porque a realidade, pelo menos daquela unidade que a gente foi verificar, é uma realidade muito próxima da sociedade?
A gente tinha bastante militares obesos, sedentário, que realmente a preocupação deles era, eles até fazem os testes físicos, mas eles se preparam 2, 3 meses antes, porque tem sempre que alcançar o nível de aptidão física mínimo recomendado, mas esse estilo de vida não era incorporado. E aí eu queria que você colocasse para a gente quais os desafios de trabalhar com essa amostra. E parabéns. Professor, obrigado pela pergunta. E o senhor fez justamente a pergunta que eu gostaria de receber. Eu sou primeiro sargento, né? Eu trabalho no Grupamento de Segurança e Defesa da Base Aérea de São Paulo, e nós avaliamos os militares da Polícia da Aeronáutica, que são militares que têm um condicionamento físico apurado. Eles realizam treinamento físico diariamente, e as atividades laborais dele exigem que eles mantenham esse condicionamento físico. Inclusive, ao final desse treinamento, eu confesso para o senhor que eu fiquei um pouco decepcionado, porque nós tivemos muitas variáveis. E essas que eu mostrei, dentro do tamanho de coisas que a gente analisou, foram poucas. Então, eu fiquei triste, mas quando a gente para pensar no princípio da treinabilidade, né, de repente isso já era esperado, porque como eles são muito treinados, eles teoricamente são pouco treinados. Então, a minha ideia é prosseguir com esse trabalho, só que expandir outros cursos das Forças Armadas. Até Então porque mesmo com... eu acho que você tem um grupo, eu lembro direitinho. Eu lembro que fui eu que fui professora palestrar lá. Eu acho que é um grupo, acho que se não me engano é só o hospital, é o Hospital da Polícia Aeronáutica, é isso mesmo. Eu acho que lá você consegue, acho que fazer uma parceria e continuar uma intervenção que tem lá. Diego, eu acho que eu gosto, a gente sempre trabalha com sonhos, né? Eu acho que a gente fazer a aplicabilidade daquilo que a gente escolheu, que é a atividade física, que é o exercício, que é o esporte, eu acho que cada vez mais está na hora da gente conseguir ter boas intervenções na área militar. Porque a área militar a gente exige, mas o trabalho é extremamente extenuante, extremamente. Eu acho que, como você falou, tem bastantes dados, eu iria muito ainda para o lado da saúde mental, porque muita coisa a gente sabe de questões físicas, de questões fisiológicas, acho que a gente não encontraria grandes novidades. Mas eu fiquei muito feliz com a questão de você ter analisado a qualidade do sono. Não sei se você avaliou outras variáveis que compõem a saúde mental, mas conte conosco, nos mande e-mail, trocaremos ideias, estamos aqui à disposição. Mas você está com o Ailton, né? Quem está com o Ailton geralmente está com Deus. o senhor falou que é uma delícia a conclusão do mestrado, se eu concluir isso, eu ainda estou trabalhando para caramba, que todo mundo manda mensagem. Mas é bom para a gente, né? É ótimo. Fala para ele que eu mandei um abraço. Fala que o professor Júnior mandou um abraço e mandou lembrança para ele, viu? Tá bom, muito obrigado, professor. Imagina, parabéns pelo trabalho. O próximo a fazer uso da palavra é o Alexandre Boschetti Gomes, com o trabalho intitulado Nível de Atividade Física, Qualidade de Vida e Sintomas de Dor, na coluna lombar em Universitário da cidade de Araçatuba, São Paulo. Tá, eu que vou apresentar. Bom dia. Como que eu compartilho? É só clicar em compartilhar aqui no. Isso, no meio da tela tem uma seta para cima. Ah, tá. Alguém pode me explicar meio que um passo a passo? Porque eu nunca fiz, é a primeira vez. Tá, Tu- no meio da tela tá escrito Share Screen, uma seta verde para cima, não é isso? Sim, sim. Aí você clica. Aí você tem que clicar em tela cheia, clicar na sua apresentação e Deixa eu clicar ver. em compartilhar. Então você clicou, tá a tela cheia. Aí à sua esquerda apareceu o local onde está a sua apresentação. Sua apresentação já está aberta, né? Não, tem que abrir ela? Deixa eu Tem que abrir abrir. ela.
Ó, aqui tem que telas, documentos. Aqui, acho que deu certo agora. Oi? Foi. Agora só coloca em modo de apresentação. Se não conseguir, vai clicando no slide 1, 2, 3 que a gente vai acompanhando. Faz um favor para mim. Clica no seu slide número 2. Perfeito. Vai passando assim mesmo, tá? Não compartilha grande, não. Pode fazer o uso da palavra, por favor. Bom dia, né? Meu nome é Mauro, eu sou estudante de Educação Física pela Universidade Antônio Eduardo, né, de Araçatuba. Esse é um trabalho conjunto com o Grupo de Estudos em Treinamento, Atividade Física e Saúde do Getafias e Laboratório do Movimento Humano da Universidade de São Judas Tadeu. O título é Nível de Atividade Física, Qualidade de Vida e Sintomas de Dor na Coluna Lombar em Universitários da cidade de Araçatuba. Hipótese e objetivo. A pergunta é, será que o baixo nível de atividade física associado a sintomas de lombalgia interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde de adultos jovens com excesso de peso? Então, o objetivo do estudo é verificar a associação do nível de atividade física insuficiente com sintomas de lombalgia e baixa qualidade de vida. Os procedimentos metodológicos, né? O pessoal respondeu ao questionário online. Foi o IPAC, o SF36. Também teve IMC. Depois foi as variáveis, né? Critérios de inclusão da amostra. O critério de inclusão foram estarem matriculados no mínimo 3 meses no ensino superior na cidade de Araçatuba, idade igual ou superior a 18 anos. E de exclusão foi não responder todos os inquéritos e perguntas difíceis de serem interpretadas. Análise dos dados foram analisados pela correlação linear de Pearson e Sperman de acordo com a normalidade dos dados. A comparação entre estudantes com lombalgia e sem lombalgia foi conduzida pelo teste T de Student. As variáveis com distribuição normal e teste de Mann-Whiteley, com critério de significância menor que 0,05. Os resultados foram avaliados 125 indivíduos, 61 mulheres e 64 homens, média de idade de 24,85 anos, e foram separados em grupo com lombalgia e grupo sem lombalgia. Aqui os resultados, né? Notem que o MC com lombalgia é bem maior que sem lombalgia, e o nível de atividade física, 220 minutos com lombalgia, e sem lombalgia, 698. Aí depois a gente vai pelo questionário FS36. O corte foi de 50, né? Aí a maioria aqui, tudo abaixo de 50. Vocês podem ver. A conclusão, os resultados permitem concluir que 62,4% dos alunos com baixo nível de atividade física associado a uma baixa qualidade de vida apresentaram sintomas de lombalgia. Mesmo alunos com alto IMC relataram alto nível de atividade física e não apresentaram sintomas de lombalgia, mostrando assim que o nível de atividade física exerce um efeito protetor na saúde, de forma geral, melhor percepção de saúde e funcionalidade para atividades da vida diária. É isso. Muito obrigado. De nada. Eu estou falando com o Alexandre Moschetti ou com o Mauro Augusto? Na verdade, o Alexandre é meu professor. Ele não pôde vir, né? Ele passou para mim apresentar. Entendi. Tá ótimo. É Mauro, então. Mauro, parabéns pela pesquisa. Eu acho que é super importante a gente começar caminhos, principalmente com um grupo de graduação, porque realmente é por aí que tudo começa. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Vocês verificaram basicamente o nível de atividade física para um questionário internacionalmente validado, que é o IPAC? Verificaram a questão do SF36 para verificar a questão de domínios, né, de
de qualidade de vida, e aí tentaram verificar isso com lombalgia, né, com dor lombar. Aí vem minha pergunta, vocês fizeram algum questionamento ou vocês têm algumas análises de avaliação de postura? Não, postura a gente não fez. Ainda está em andamento, a gente pode acrescentar. Eu acho que depois valia a pena. O Vitor está aqui, não vou deixar ele falar, porque senão, por questões de tempo, a gente não vai conseguir. Mas a gente precisaria verificar nessa dor lombar o que está associado. A primeira coisa que vocês precisariam saber, para depois ir, verificar a questão de postura, verificar se isso está realizado, a qual grau de comprometimento dessa lombar, se tem alguma hérnia, se tem algum desvio, ou se a gente realmente está falando só de frouxidão neuroligamentar, para você conseguir fazer outros approaches. Eu acho que vale a pena você depois ver aí com o seu professor, até porque você está numa região que a gente gosta muito, e aí até ponho para você, anota, é que depois você manda mensagem. A gente tem um profissional daí de Araçatuba que nos ajuda muito na intervenção do programa Agita São Paulo. Ele trabalha na Secretaria de Estado da Saúde aí de Araçatuba, ele trabalha no Hospital de Araçatuba, ele é um enfermeiro que dá aula na medicina também de uma universidade aí da região, que acho que valeria a pena você expandir para esses outros profissionais, entendeu? Se você for continuar essa pesquisa, acho que você vai ter uma grande amostra. E como a sua coleta de dados, geralmente as pessoas respondem online, né? Ou as pessoas, eu acho que valeria a pena vocês, se assim os quiserem, entrar em contato conosco, que a gente vai ter um maior prazer de te apresentar um profissional que daí nos representa muito bem. Mas parabéns, um abraço para o seu professor, para o grupo, e agora eu preciso passar a palavra, porque eu estou aqui falando horrores, né? Para o Gildiene Silva Farias, que vai apresentar o trabalho Autopercepção de Saúde e Associação entre o Perfil de Estilo de Vida em Estudantes Universitários. Gildiene, com a palavra. Bom dia, deixa eu só. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo. Deixa eu só colocar aqui minha apresentação. Apareceu aí? Apareceu. Só que você vai apresentar em modo apresentação, tenta aí ver se vai. Vai. Vai ter que ir. Perfeito, foi. Pronto. Só falar. Pronto. Bom dia a todos, tá? Eu sou Gildaene Silva Farias, tá? E eu trouxe o trabalho aqui de autopercepção de saúde e a associação e a associação entre a percepção de estilo de vida em estudantes universitários. Faço parte do grupo Getafes, da Universidade de São Judas Tadeu, e a quarta-feira agora foi a minha defesa de doutorado, então chegamos aí ao final de mais uma etapa, tá? Junto com o grupo aqui, a gente está representando esse trabalho, que é o meu público-alvo, no qual eu trabalho, que é o ambiente acadêmico e é universitários, tá? Então a gente começa a falar sobre esse ambiente, né? Ou seja, a vida acadêmica. Então, nos últimos anos, os dados mostram que a população universitária ela vem crescendo, né? De forma significativa, e o ingresso no ensino superior ele coincide com a fase de transição, né? Fase essa que é marcada por mudanças sociais, comportamentais, que de certa forma elas impactam diretamente no estilo de vida dos jovens. Então, diante desse contexto, né, a adoção de hábitos saudáveis, como prática regular de atividade física, uma alimentação equilibrada, sono, entre outros fatores, ele pode melhorar a saúde e, de fato, reduzir os riscos de doenças, né? Em contrapartida, esses comportamentos nocivos, que a gente vai entender como o uso do cigarro, né? Consumo de álcool, sedentarismo, né? O comportamento sedentário que está muito em evidência, a inatividade física e a alimentação inadequada são comuns entre os estudantes e comprometem sua qualidade de vida. Então, os estudos eles indicam que mesmo entre os alunos da área de saúde, não, ainda prevalecem práticas prejudiciais, o que pode evidenciar uma vulnerabilidade, né, dentro desse fator e dessa população universitária. Então a gente começa a pensar nessa autopercepção de saúde dentre os universitários do ambiente acadêmico. Então, de acordo com, né, o exposto, então o objetivo do nosso estudo foi analisar os aspectos sociodemográficos, né, o estilo de vida de estudantes universitários
e a associação com a autopercepção de saúde entre os estudantes universitários, né? Então, a gente entender que é importante esse indicador subjetivo que pode refletir essa condição geral, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, é um recorte do meu projeto, né, que a gente tem um projeto com universitários, então é um estudo de delineamento transversal. A gente fez com a população-alvo de universitários do curso de graduação aqui da Faculdade de Estácio de Teresina, tá, de uma universidade privada. Então, esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da São Judas Tadeu. Como instrumento de coleta, né, nós utilizamos o IPAC, ou melhor, foi via questionário, né? Então, utilizamos o Isaac-A, tá? E o Isaac-A, que é um questionário validado para avaliar, né, os indicadores de saúde e qualidade de vida de acadêmicos dentro do ambiente acadêmico. Utilizamos variáveis sociodemográficas, faixa etária, sexo, idade, situação conjugal e nível de atividade física, né? Eu esqueci de colocar aqui o IPAC, a gente também utilizou o IPAC para medir o nível de atividade física e as outras variáveis estão no Isaac-A e as variáveis psicossociais, como autoavaliação de estresse e satisfação com a vida, né? E a percepção de saúde ela foi avaliada de modo como você considera o seu estado de saúde. E a associação de autopercepção foi negativa e positiva, avaliada por regressão logística com cálculos de odd ratio e intervalo de confiança de 95%. Então, após essa análise, a gente pôde observar que a autopercepção positiva de saúde ela foi relatada por 75%, né, dos estudantes. O sexo masculino ele apresentou a maior chance de autopercepção positiva em relação ao feminino. O nível de atividade física também foi fortemente associada com o ativo, né, positivamente. E quanto à autoavaliação de estresse também apresentou associação os estudantes que relataram estresse positivo. Então, eles tiveram uma maior chance de uma autoavaliação positiva dentro do nosso estudo, né? Então, a gente pode observar com nossos achados que a autopercepção de saúde entre os universitários ela esteve mais associada ao sexo, à prática de atividade física e, consequentemente, né, a autoavaliação de estresse positiva, favorecendo uma autopercepção positiva de saúde. Então, a gente apresenta como resultados, né, que reforça essa relevância desses fatores comportamentais e psicossociais na percepção de saúde, o que pode indicar uma necessidade de estratégias voltadas à promoção de hábitos saudáveis e à redução do estresse no ambiente universitário, favorecendo dessa forma uma percepção de saúde melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida mais favorável para os estudantes. Então a gente agradece aí a CAPES, né, que ela auxilia aí no doutorado, o grupo Getafes e, claro, a São Judas Tadeu pelo nosso trabalho, que a gente vai dando continuidade aqui. Muito obrigado a todos, estou aberto aí a perguntas. Obrigado, Gil. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela defesa de doutorado. Perguntas para o Gil? Alguém? Gil, a primeira pergunta que eu te falar é sobre as prevalências. Não vou nem falar das razões de chances. É a prevalência de hábitos nocivos. Variou em que média na sua amostra? Variou, tipo cigarro, por exemplo, O tabaco. tabaco, em média de 13% de fumantes, né? Que está na média aqui. Já o álcool é bem acima, vai para 70 e alguma coisa, né? Porque a galera da universitária toma mais uma bebidinha, né? E o cigarro, apesar de ser um pouco menor, mas ainda é um cuidado que a gente precisa ter, né? Que houve uma diminuição dos tempos. Quando a gente pensa há 30 anos atrás que cigarro era moda fumar, hoje já, né? Mas a gente está pensando que hoje já volta o cigarro aí que a galera está fumando, que é aquele Os cigarro matinho. saborizados, né? O que a gente chama de vape, sim. Se eu te É, perguntar, eu entendi que é um recorte de uma coisa muito maior, mas eu gostaria que rapidamente você conseguisse falar, isso é uma intervenção. Vocês têm intervenções com esse público é universitário. um, é um trabalho que eu fiz do doutorado, porque na verdade o doutorado eu fiz uma análise de todos os fatores, só que agindo de forma simultânea, a simultaneidade de fatores comportamentais no ambiente acadêmico. Para o Perfeito, Físicas, eu usei a minha amostra e fiz essa análise estatística só para esse trabalho, entendeu? entendi.
Perfeito. Mas uma intervenção de hábitos saudáveis com os universitários você não tem. Não, foi um trabalho, foi um estudo transversal através de questionários, Entendi. com o Isaac É A, porque se o você pensar em Fargestron. pós-doc, porque se você pensar em pós-doc ou pensar que já que essa realidade é essa, eu acho que talvez uma intervenção, e eu acho que vai valer muito a pena, É um porque importante. eu acho que tem um professor, eu esqueci, meu Deus do céu, Pitanga, Francisco Pitanga, anota aí para mim. Ele vai falar, ele é um dos professores do programa de amanhã. E ele vai apresentar os dados de uma intervenção por inteligência artificial. E eu acho que valeria muito a pena você Muito anotar. bom. Francisco Pitanga, depois você olha no programa o horário da fala dele. Ele vai Ótimo. apresentar um trabalho de uma intervenção não presencial via inteligência artificial. E aí me lembrou, porque a intervenção dele é sobre hábitos saudáveis. Ele Perfeito. Eu fala acho que vale amanhã, ele fala amanhã às 9h20. Ótimo. Ele fala amanhã às nove h Já 20 da estarei manhã. presente. Depois você anota, ele provavelmente deve deixar o contato dele, porque é uma intervenção que é feita totalmente online, totalmente por inteligência artificial. Eu acho que vale a pena você embarcar, porque aí já está ali, né? Sim, Aí muito bom. o Então, pós-doc já vai ser com dados de uma intervenção. obrigado pela Parabéns, dica. muito feliz tê-lo aqui. Um Obrigado, abraço para todo imagina. mundo aí de Teresina, no Piauí, e muito bom receber o seu trabalho e o trabalho do seu grupo. Muito bem, eu que agradeço. Bom Se dia a você todos. quiser me assistir, eu vou falar às 9h. Ótimo, já estarei. Mas é com certeza que eu irei, né? Eu não posso deixar de lhe assistir jamais. Inclusive, a Patrícia Uchoa aqui, minha amiga, mandou um abraço para você, viu? A próxima a fazer uso da palavra é Regiane dos Santos, com o trabalho Qual é o efeito do treinamento de força crônico, maior de 6 semanas, sobre a força muscular, uma revisão narrativa. Regiane, com a palavra. Bom dia a todos. Estão me Bom escutando? dia. Estou escutando super bem. Minha apresentação está aparecendo aí para vocês? Aparece, mas não em modo apresentação. Você quer tentar? Sim. Hum. Não está indo, não. É aqui, ó, lá em cima, ó, arquivo, editar, lá em cima, bem lá em cima, arquivo, editar, apresentação de slide. Apresentação de slides. Isso, do primeiro slide. Foi. Para a gente já está em modo apresentação, vai lá. Bom dia, meu nome é Regiane, eu sou aluna da faculdade Universidade dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Hoje eu vou falar sobre, o meu trabalho ele é sobre efeito do treinamento de força crônico, de aproximadamente 6 semanas, sobre a força muscular, uma revisão narrativa. Foi um trabalho feito com a contribuição de Jonatas Ferreira, que é o meu professor, e Priscila de Souza. Então, o objetivo desse trabalho é evidenciar os benefícios e a importância, né, do treinamento de força, a duração do treino e ganhos de força e a revisão narrativa sobre os efeitos crônicos. O treinamento de força, ele é amplamente reconhecido, né, por seus benefícios na melhora do desempenho físico, na prevenção de lesões e na promoção da saúde. No entanto, ainda há uma necessidade de compreender como a duração do treinamento ele influencia nos ganhos da força muscular ao longo do tempo. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. E o objetivo desse trabalho foi analisar, por meio de uma revisão narrativa, os efeitos de programas de treinamento de força com duração de aproximadamente 6 semanas sobre a força muscular, considerando diferentes populações e métodos de treinamento. O estudo ele foi conduzido com uma revisão narrativa. Foram analisados artigos científicos disponíveis nas bases de dados
reconhecidas que investigam os protocolos de treinamento de força de duração, com duração de aproximadamente 6 semanas, e a mensuração da força. Foram incluídos estudos de diferentes faixas etárias, níveis de experiência e de métodos, buscando oferecer uma visão mais abrangente desse tema. Principais resultados. Os resultados, então, eles mostram que o treinamento de força crônico gera aumento significativo da força muscular, independente da idade ou do sexo. Os melhores resultados, eles ocorrem com a progressão adequada das cargas, com controle do volume e frequência, de 2 a 3 vezes por semana, e nas primeiras semanas os ganhos estão ligados às adaptações neurais, e após 6 a 8 semanas predominam as adaptações estruturais, como a hipertrofia muscular. Com esse estudo, constatou-se que o tempo de exposição e estímulo é determinante para ganhos sólidos e duradouros. Aqui está uma tabela que a gente estudou ela no trabalho, que ela fala sobre duração e benefícios dos principais métodos de treinamento de força. Aí a gente tem o protocolo, a duração e os principais ganhos. No protocolo de treinamento de alta intensidade, com duração de 8 semanas, foi visto que há um aumento da força e do tamanho muscular, que é a hipertrofia, né? E já no protocolo de treinamento de baixa intensidade, mais a oclusão de duração mais ou menos 8 semanas, há um aumento de força e do tamanho muscular e a melhora também da circulação. Já no protocolo de treinamento supervisionado, de aproximadamente 6 semanas, há uma melhora de força e também há um crescimento muscular. Com isso, podemos concluir, né, que o treinamento de força crônico, com duração de aproximadamente 6 semanas, ele aumenta de forma consciente a força muscular e contribui também para o desempenho físico e também para a qualidade de vida desses indivíduos. E esse estudo só reforça a importância, né, da continuidade da atividade física, da progressão de carga e do planejamento adequado dos treinos para obter, né, resultados eficazes e seguros. Esse é meu trabalho. Eu gostaria de agradecer ao grupo TIFID, que é o meu grupo. Gostaria de agradecer ao FVJM, agradecer ao professor Jonathan e também o Salafisks por estar deixando a gente ter essa oportunidade aqui. Muito obrigada. Parabéns, Regiane. Trabalho metodologicamente muito completinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você não comentou, como o resumo na escrita ele é muito restritivo quanto ao número. Minha pergunta é, você utilizou base de dados? Você utilizou base de dados só nacionais ou internacionais? Nacionais e internacionais também. Internacionais. Quantos trabalhos vocês conseguiram objetivar? Vocês fizeram alguma exclusão desses trabalhos ao longo da pesquisa? Não. Sim, sim. A gente pegou, eram 100 e poucos artigos, a gente foi diminuindo, até chegar no número assim que dava para a gente poder, né, trabalhar de forma... E aí essa exclusão era assim, era sempre trabalhos que me apresentassem no mínimo 6 semanas, é isso? Isso. Era 6 semanas do efeito aproximadamente. De no mínimo 6 semanas. Perfeito. Isso. Porque me surpreendeu, porque você deveria ter achado um N muito importante. Qual que é o período? Que período? Acima de que ano? Você usou, foi de quantos a quantos anos? Você fala a busca de dados? Porque quando a gente vai fazer uma revisão, a gente fala, olha, eu quero artigos, um exemplo, só de 2010 a 2025. Qual que é o período que você tem? É do último ano, dos últimos 3 anos? Dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. Perfeito.
Parabéns, viu? Alguém tem alguma Muito obrigada. pergunta? Imagina, é um prazer recebê-la. O próximo que vai fazer o uso da palavra, então, depois da Regiane, é a Bianca Zanini Pereira, com trabalho desconfortos prevalentes em atletas de paraciclismo de pista. Bianca, com a Só um palavra. minuto, estão me escutando? Super bem, Perfeito. Posso iniciar o compartilhamento? por favor. Ok, daremos continuidade. Vou tentar colocar aqui. Para variar, só um pouquinho. Eu vou colocar dessa maneira, porque Tá aqui, não ó. está abrindo. A da outra não foi? Não, não foi. Perfeito, vai clicando que a gente vai te acompanhando. Boa sorte, pode iniciar. Perfeito. Bom dia a todos. Passou para a segunda? Ok. Passou. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Zanini Pereira. Sou graduanda do 2º ano de Educação Física na Universidade Estadual de Londrina. Esse trabalho ele foi montado por mim, pelo Adriano, pelo Wellington, pelo Rafael, Matheus e a professora doutora Márcia Greguol, que também é minha orientadora. A introdução, ela se refere ao seguinte: nós fizemos o paraciclismo de pista brasileiro é uma modalidade de alto rendimento, né, com destaque internacional, com conquista de várias medalhas no âmbito mundial e de Paralimpíadas, atualmente no Brasil. Essa modalidade especificamente, como várias, ela existe a necessidade de ajustes biomecânicos específicos, tanto para eficiência, conforto e segurança. Os desconfortos, eles podem tanto comprometer desempenho, como também a adesão e manutenção nesse esporte de alto rendimento. O foco dessa pesquisa foi identificar a região onde a dor aparece com mais frequência e entender, de certa maneira, suas causas, com o intuito de otimizar os ajustes e melhorar a performance. O objetivo desse estudo foi investigar os desconfortos prevalentes em atletas de paraciclismo de pista, relacionar a frequência da dor em vários pontos anatômicos. Essa coleta foi realizada no Campeonato Brasileiro que houve na cidade de Maringá, que foi a Copa Brasil de pista para paraciclismo, certo? A metodologia que nós utilizamos foi um levantamento de prevalência de dados, né? Então, coletamos 31 atletas, sendo eles 20 homens, em torno de 64,5% da amostra, e 11 mulheres, 35,5%. A idade média deles foi de 38,03, com mais ou menos 9,58 anos, e o instrumento validado foi o questionário de dor de McGill, que permite mapear onde e quando o atleta sente dor. Um ponto importante desse instrumento foi que, quando nós estávamos fazendo o levantamento da localização, nós mostrávamos para o atleta aonde seria que consideraríamos dor na lombar, dor no cotovelo, as dores referenciadas para não haver erros. Nessa análise, percebemos uma porcentagem de respostas através de regiões anatômicas de intensidade de dor, onde nós considerávamos 0, a ausência total de dor, e 10, a pior dor possível. Vamos para o próximo. Os resultados principais coletados foram os seguintes: dos 23 atletas do total de 31, 23 relataram dor, com 74,2% da amostra que nós captamos. As regiões mais afetadas foi a região lombar, com 4,23, mais ou menos 3,51. A região glútea, 2,68, mais ou menos 3,47. A região pélvica, 2,23, mais ou menos 3,21.
onde a intensidade geral média de dor foi na escala de 4,55. A discussão levantada foi: a maioria dos atletas apresenta desconfortos recorrentes. As regiões mais críticas que avaliamos essas dores foi a região lombar, a região pélvica e o glúteo. Os desconfortos pélvicos e glúteos podem estar ligados ao ajuste de selim e posicionamento do atleta. A importância dessa discussão é avaliar e trabalhar a intervenção biomecânica individualizada para reduzir a dor e melhorar o desempenho e a segurança desses atletas. É esse a apresentação que eu ia fazer hoje, tá? Gostaria de agradecer ao UEL, meu grupo GPAFID, o Bike Fit Londrina, a CBC que nos oportunizou essa coleta e o Comitê Olímpico, Paralímpico Brasileiro. Estou à disposição para questionamentos. Obrigado, Bianca. Primeiro, parabéns pela apresentação, bom tê-las aqui. Eu acho que é extremamente importante. Aí, você pode parar o compartilhamento, que eu tenho a primeira pergunta para fazer, mas que é a título de curiosidade mesmo. Claro. A gente está vendo realmente que não é de hoje também, nos últimos tempos, o quanto é expoente, principalmente as Paralimpíadas e o quanto que o Brasil realmente se consolidou como um país referência. Acho que, se não me engano, a gente terminou, acho que não em números totais, mas terminamos até na frente da China, quando a gente fala de desempenho paralímpico. E aí, por questão de desconhecimento de modalidades de pista, qual que é a realidade? Porque, assim, cada vez a gente percebeu que a biomecânica e realmente os profissionais de educação física e especialista no paradesporto é uma realidade. Então, eu gostaria que você contasse, se possível, rapidamente, como foi o processo de coleta de dados, realmente como que funciona a coleta, o dia a dia desses profissionais. E aí, a título de curiosidade, realmente é alto rendimento que nós estamos falando, né? Sim, nesse caso pontualmente, a gente queria pensar, a gente pegou esses atletas de pista, mas pensando na prevalência de lesões e desconfortos que eles tinham, né? Isso pode ser, obviamente, ser abrangido em outros tipos de modalidade do ciclismo, né? Para ciclista iniciante, enfim, mas como nós estávamos tendo um evento onde tinha essa característica, a gente iniciou esse trabalho ali em Maringá, né? Que foi na Copa Brasil. O que a gente percebe é que nós temos excelentes expoentes para alto rendimento dessa modalidade, inclusive tem a Sabrina, que estava numa das fotos ali, que ela foi vice-campeã olímpica, né? E a gente percebe que, por uma questão assim de atleta, que a questão financeira é uma coisa que impacta bastante, né? Porque essa intervenção biomecânica do Bike Fit, ela tem que ser realizada muitas vezes por um profissional da área da saúde, né? Um profissional que tenha tido pelo menos uma cinesiologia, uma biomecânica, né? E apesar do mercado entender de uma maneira diferente, isso é extremamente necessário para a manutenção de qualquer atleta, principalmente um paratleta, adaptado na bicicleta para ter um melhor rendimento ou para não ter desconforto. Porque, por exemplo, atletas que não são atletas, são pessoas de final de semana, enfim, se elas estiverem adaptadas na bicicleta, certamente elas vão ter menos dor e elas vão pedalar mais. Isso vem como atividade física também, saúde, né? Mas nesse caso, pontualmente, a gente percebeu que a dor é um quadro que eles convivem diretamente, porque o paraciclismo eles têm amputação, então eles têm dor fantasma, enfim, eles têm vários tipos de dor. Então a consciência corporal deles é um pouco diferente da nossa e muito interessante, por sinal. Perfeito. Bianca, um abraço para você, para todo o grupo. Um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. O próximo a fazer uso da palavra é o Vinícius Humberto Silva Morales Pino, que vai apresentar o efeito agudo de duas abordagens de treinamento de força em mulheres com lipedemia, um estudo preliminar. Vinícius, com a Estamos palavra. aí, professor. Estamos em frente. Seja muito bem-vindo. Agradeço. Os senhores conseguem visualizar aí? O senhor consegue visualizar, professor? Sim, sim. Ou não?
Apareceu para mim. Você vai colocar em modo apresentação ou vai passando, clicando? Isso, não, vou colocar em apresentação. Só um minutinho. Perfeito. Estão visualizando? Maravilha. Vamos lá. Perfeito, já está em apresentação. Vai lá. Já está no modo Então, senhores, apresentação. agora apareceu para mim. O tema do estudo é efeitos agudos de duas abordagens de treinamento de força em mulheres com lipedema, né? Então, também como o nosso Gildene e outros membros, também sou membro do GETAFS, aluno do nosso querido Dr. Ailton, estudo na São Judas, e agradecemos aí também a parceria da CAPES financiando nossos estudos. Eu sou Vinícius Morales, né? Esse estudo foi feito com a participação do Dr. Gabriel Viarengo, cirurgião vascular, e orientado também pelo Dr. Ailton Figueira. Então, é importante nós fazermos uma breve definição do que seria o lipedema, que, por mais que hoje em dia seja bastante comentado, ainda há algumas confusões. Então, a doença crônica e progressiva do tecido adiposo acontece algumas vezes em homens, mas muito raro, exclusive em mulheres. Então, caracteriza-se por acúmulo assimétrico de gordura, normalmente nos membros inferiores, tá? As causas são multifatoriais, então temos alguns problemas genéticos, baixa produção de estrogênio e progesterona, isso vai gerar disfunção vascular, inflamação do tecido adiposo, muito associado também à obesidade, ansiedade, depressão e alguns quadros de sarcopenia, e até então não há cura definitiva, portanto, apenas diagnóstico e tratamento. Tá? Aqui nós temos uma demonstração rápida do que seria a gordura normal subcutânea e a gordura do lipedema. Vocês podem ver que é uma característica, uma gordura mais fibrosa, e, portanto, normalmente quando essas pessoas avançam para estágios maiores, estágio 3, estágio 4, elas apresentam já características bem distintas de uma pessoa apenas com obesidade. E quando chega ali no estágio 3, 4, a única solução, infelizmente, passa a ser a cirurgia. Tem custos bastante elevados. Então, portanto, essa é uma chamada para os educadores físicos para que, após o diagnóstico, uma intervenção útil já seja feita para que não exista progressão, correto? Então, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos agudos, principalmente nos aspectos psicológicos de duas abordagens de treinamento de força. Uma é prescrita, 10 a 15 repetições máximas, e a outra autossugerida. Eu vou especificar exatamente as diferenças. Então, a nossa ideia era compreender, principalmente, como cada modelo afetaria o estado de humor, né, através da escala de Brooms, e a percepção de esforço, né, comparando também a carga total de trabalho, correto? A nossa metodologia, que ainda é um estudo preliminar, porque ainda está em coleta, é de natureza quanti-quali, né, porque nós usamos composição corporal, usamos também os questionários de Brooms durante o treinamento, a escala de Borg e também o QASIL, que é um questionário para avaliar os sintomas, tá, do lipedema, que já foi validado pelo Dr. Alexandre Amato, e PAC, e as perguntas abertas, falando a respeito de redes sociais, autoimagem, sintomas de ansiedade, depressão e coisas do tipo, né? Aqui nas características de cada abordagem. No treino prescrito, os exercícios, tanto no sugerido quanto no prescrito, foram os mesmos. Leg Press 45, foi feito o desenvolvimento com halter, puxada, cadeira abdutora e adutora, né? No treino prescrito, a sobrecarga foi para 10 a 15 repetições máximas, mais ou menos 60 a 70% da RM. No treino sugerido, as participantes escolhiam de forma livre. Nas repetições e séries, 10 a 15 repetições máximas com 2 minutos de descanso por série e a cadência de 1 segundo concêntrica, 2 segundos excêntrica. E no treino autossugerido, as repetições, as séries e o tempo de descanso eram selecionados pela própria participante e a cadência se mantinha fixa. O controle do esforço, tanto no pós, quanto no treino prescrito, quanto no autossugerido, foi feito no pós-treino e a carga total de trabalho considerada como séries vezes repetições vezes a sobrecarga utilizada, tá? Aqui nós temos uma comparação interessante a respeito do que foi encontrado nas próprias escalas, né? Então, demonstrando que a carga total de trabalho teve uma redução, mais ou menos de 11%. A escala de Borg também uma redução de 9%, mais ou menos no nível de esforço. E na escala de Brooms, que é o mais interessante, por mais que a redução do peso total tenha sido discreto, nas escalas da pontuação de vigor houve um aumento aí em média de 18%, né? Então 2 pontos a mais comparando com o treino prescrito, no treino autossugerido. E nos humores negativos relacionados à tensão, raiva, confusão, fadiga e depressão, houve uma redução muito mais exacerbada quando o treinamento era autossugerido, né? Então chegando a uma conclusão de que o treino autossugerido possui a capacidade de gerar mais bem-estar, né, nessas pacientes com uma redução razoável do volume total de trabalho, podendo ser uma boa ferramenta na questão de aderência. Aqui nós temos outra comparação, que é comparando o Quasil, que demonstra a questão da gravidade dos sintomas, com o IPAC. Então vocês podem verificar que aqui na questão de quanto mais as pessoas eram ativas,
menos sintomas elas tinham, tá? O Coazil, ele faz a verificação da gravidade dos sintomas. Então, olha lá, as pessoas com mais atividade possuíam um menor grau dos sintomas. Então, qual que seria a discussão? Como o lipedema é um problema ainda relativamente novo, com poucos estudos disponíveis, se você colocar no PubMed, você vai encontrar cerca de menos de 700 estudos, não há intervenções com exercício físico. Nós precisamos pensar sempre nos mecanismos de forma multifatorial, pensando nos aspectos psicológicos, funcionais, metabólicos, psicoafetivos e sociais, tá? Essa população precisa de mais atenção relacionada à questão da aderência. Existem várias comorbidades associadas com lipedema, como endometriose e outros problemas de circulação. A maioria das pessoas também tem limitações ortopédicas, e aí nós precisamos pensar também, além disso, na elaboração de um programa de forma individualizada e um treinamento personalizado para priorizar tanto questão fisiológica quanto conforto emocional, integrando todos os processos de forma diversificada. A conclusão é que foi comprovado, ainda não em comprovação, né, mas é evidente que as pessoas com nível de atividade física mais elevado possuem normalmente sintomas menos acentuados, comparando com as pessoas com nível de atividade física reduzido. E o treinamento de força, eu pretendo fazer isso no futuro, mas ele pode vir a ser um ótimo aliado como tratamento adjuvante nas pessoas com lipedema, tanto questão de sintomas quanto restauração dos padrões de marcha, redução das dores, diminuição dos problemas ortopédicos, possibilitando uma manutenção e um ganho de massa muscular e uma redução do tecido adiposo, né? Dessa forma, essas pessoas conseguem um padrão de vida, qualidade de vida e um nível de atividade física muito mais elevado no longo prazo. É isso, meus amigos. Agradeço muito, Cela Físicas, aí pela oportunidade. Não é isso, não, é tudo isso. Vinícius, parabéns. É uma temática que eu gosto muito. É uma temática realmente que me interessa bastante. Primeiro, parabéns pela apresentação, parabéns pela intervenção. Eu acho que você traz achados importantes para quem realmente visa ter um programa, então talvez solicitar que a pessoa escolha realmente traz aspectos emocionais e sensoriais mais importantes. E aí eu precisava te fazer uma pergunta fisiológica mesmo, né? Quando a gente analisa esse tipo de gordura que realmente está entranhada, mais fibrosa, entranhada, muito próximo desse ventre muscular, o exercício resistido ou então a atividade resistida é a ideal para esse grupo. Na verdade, assim, ó, qual que é o problema, professor? Hoje em dia o diagnóstico é feito através do ultrassom, né? Então, os médicos conseguem visualizar o quanto esse tecido gorduroso do lipedema é mais espesso, diferente das características da gordura comum. Qual que é o problema? Hoje em dia não há estudo, se você procurar, você vai ver que uma vez que tentaram foi muito mal feito, tá? Com a intervenção com treinamento de força ou qualquer exercício para pacientes com lipedema. Os pesquisadores estão tentando fazer intervenções através de regimes alimentares, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo. O problema aparentemente, esse tecido gorduroso característico do lipedema, ele não se reduz. O que se reduz é a gordura comum, que essas pessoas também têm um tecido subcutâneo gorduroso comum. E aí eles usam a métrica da inflamação, através da medição dos sintomas. Mas aparentemente, a gordura do lipedema, o nosso trabalho aqui identificou, não deixar progredir. Entendeu? Porque ele vai ficar ali, de certa forma. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta para o Vinícius? Gostaria de fazer uma pergunta excelente, viu? O tema é bem atual. Eu tenho uma questão seguinte. Nós sabemos que a gordura, não do lipedema, está associada a uma maior chance de câncer. Queria saber se há alguma relação, você que está aí na área, eu não sei, eu não sou da área, se tem relação entre lipedema e incidência de câncer. Os estudos, doutor, até agora são bastante rasos. Os estudos, por enquanto, doutor, são bastante rasos, tá? Então, acho que o pessoal ainda não conseguiu fazer uma corte prospectiva assim para conseguir identificar se essa gordura do lipedema pode gerar um câncer ou não. O que se sabe até então, com a progressão desse aumento de volume da gordura característica do lipedema, se aumentam alguns outros fatores. Por exemplo, se aumentam normalmente as características relacionadas à hipermobilidade articular, que normalmente na faixa de 30% das pacientes apresentam hipermobilidade articular. Se aumenta também a questão dos sintomas, que normalmente é inchaço,
O local mais afetado pelo lipedema normalmente é dolorido, né? Então nós sabemos que a inflamação geral está ligada à progressão ao aumento do tecido adiposo. Eu acho que no momento é bastante difícil a gente fazer uma correlação com outras comorbidades, como câncer. Eu acho que não temos estudos suficientes para afirmar isso no momento. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado, viu? O próximo a Agradeço. fazer uso da palavra e aí encerrar a sessão é o Alexei, com um trabalho intitulado Efeitos do treinamento combinado na gordura visceral em adultos com peso ou obesidade, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos randomizados. Alexei, está com a palavra. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Deixa eu só tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Já está aparecendo para vocês aí? Já. Agora é só colocar no modo apresentação. Uhum. Só um pouquinho. Apareceu na tela cheia agora? Apareceu. Perfeito. Começando então, eu me chamo Alexei Greboge, eu sou estudante do último ano do curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Então, o meu estudo é sobre quais os efeitos do treinamento combinado na gordura visceral em adultos com sobrepeso e obesidade. Eu fiz uma revisão sistemática e fiz também uma meta-análise desses estudos. Trazendo uma contextualização, então, em parâmetro global, a gente tem estudos da OMS de 2024, que a obesidade em adultos no mundo todo, ela mais do que dobrou nos últimos 32 anos. Em adolescentes, essa medida quadriplicou nesse mesmo período. E em 2022, no âmbito global, a gente tinha que 43% dos adultos estavam com excesso de peso e 16% deles estavam com obesidade. Então, a gente tem que 1 a cada 6 pessoas no mundo vive com obesidade. E no Brasil, esse cenário acaba sendo um pouquinho pior ainda, tendo em 2023, de acordo com dados do Vigitel, 61% dos adultos com excesso de peso e 24% deles com obesidade. A obesidade, segundo a OMS, ela é uma doença crônica multifatorial complexa, definida como o acúmulo excessivo de gordura que apresenta risco à saúde do paciente. Em achados dos últimos 30 anos, a gente tem que o tecido adiposo visceral, né? Então, essa gordura que fica lá junto com os nossos órgãos, ela é um marcador independente de morbidade e mortalidade cardiovascular e metabólica, diferente da gordura subcutânea, que não tem tanta relação com esses riscos cardiometabólicos. E o aumento desse tecido adiposo, ele leva a risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, está bastante associada à resistência à insulina, inflamação crônica, assim como outras doenças também. Aí, dito isso, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que eles publicaram em 2018, o que se recomenda para essas pessoas com sobrepeso e obesidade como tratamento. Então, a recomendação é o treino combinado, que combine tanto atividades físicas aeróbicas quanto anaeróbicas, quanto de força muscular, né? E então, o objetivo desse estudo foi avaliar justamente os efeitos desse treinamento combinado e 100% supervisionado sobre a gordura visceral dos adultos ali com sobrepeso, obesidade, fazendo a revisão sistemática e a meta-análise desses ensaios randomizados. A gente utilizou o método PRISMA para fazer a nossa revisão sistemática e a meta-análise, e a nossa busca foi feita em abril de 2025, então no começo desse ano. A gente utilizou vários termos em inglês para fazer a busca do que estava relacionado à gordura visceral, assim como também termos para se referir aos exercícios. A gente utilizou 4 bases de dados, a Embase, PubMed, Web of Science e a Cochrane. Para a elegibilidade dos nossos estudos, a gente pegou adultos de ambos os sexos com sobrepeso ou obesidade. A intervenção tinha que ser um treino combinado com 100% de supervisão do profissional. Tinha que ter um grupo controle para comparação. Esse estudo tinha que ser randomizado, os grupos, e o desfecho tinha que ser gordura visceral, medida diretamente por exames de imagem. A extração dos dados foi feita por 2 revisores independentes, com divergências resolvidas por consenso. Na primeira fase, foi feita a triagem por título e resumo de 2.796 artigos,
E na segunda fase foram lidos na íntegra 25 estudos. Foram extraídos dados dos participantes, da intervenção e também do desfecho ali da gordura visceral, que seriam média e desvio padrão dessa gordura antes e depois da intervenção em ambos os grupos. A nossa meta-análise ela vai trazer como resultado a diferença média padronizada, né, dos valores da gordura visceral, com intervalo de confiança de 95%, utilizando o modelo de efeitos aleatórios. Então, mostrando agora um pouquinho aqui o nosso fluxograma, a gente começou com 5.928 estudos e incluídos, depois de todo esse processo, foram 6 estudos. Na nossa meta-análise, a gente encontrou com um tamanho de efeito grande, né? Tendo uma diferença média padronizada de 1,6, que sim, o treinamento combinado ele reduz a gordura visceral comparado com o nosso grupo controle. Fazendo também a análise da sensibilidade da nossa meta-análise, mesmo que fosse retirado o estudo ali que teve a maior redução, que estava puxando o resultado ali, auxiliando no resultado, ainda assim o tamanho de efeito seria grande, né? Então continuaria sendo cerca de 0,94. Aí, trazendo para discussão, tem um estudo, né, recente, de 2022, que também é uma meta-análise, que incluiu 84 estudos. Nesse estudo, eles encontraram que o exercício também foi associado à redução da gordura visceral, e nesse estudo eles fizeram divisões entre tipos de exercícios, sendo que nesse estudo eles aceitaram não só o treino combinado, como várias intervenções. O que eles encontraram foi para aeróbio vigoroso moderado e moderado para vigoroso em torno de 0,7, 0,76 e 0,55. Então, seria um tamanho de efeito médio, né, do que eles encontraram nesta parte. E para treinamento de força combinado, também seria um tamanho de efeito médio. E HIIT mais força também o tamanho de efeito médio. E no presente estudo que a gente fez, a gente encontrou uma redução um pouco maior, então com tamanho de efeito grande, do que esse anterior na literatura. Aí trazendo um pouquinho a limitação do nosso estudo, é que devido ao rigor ali de aceitar apenas estudos randomizados, com 100% de supervisão e o tipo de treino combinado, no final a gente incluiu apenas 6 estudos, então com essa pequena quantidade foi difícil fazer a análise de subgrupos, né, para avaliar o efeito das variáveis, como volume, intensidade e outras coisas, que era a ideia inicial. Então, concluindo, nesse estudo a gente percebe que o treinamento combinado é sim eficaz na redução da gordura visceral e dessa forma ele reduz o risco de doenças e eventos cardiovasculares, com um tamanho de efeito grande, né, o que é bem bom. Então, por fim, queria agradecer a minha orientadora Thais, agradecer também ao Cela Physics pela oportunidade da apresentação do nosso trabalho. Parabéns pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para o Alexei? Eu tenho. Pode parar o compartilhamento para a gente começar. Vou pedir para todo mundo já abrir as câmeras para a gente tirar uma foto para deixar registrado. E aí depois vocês buscam lá no Instagram do Salafices, tá bom? Alexei, me responde uma coisa. O trabalho ele ficou comprometido por causa do rigor, né? Na verdade, do que vocês tiveram como critério de inclusão, que foi basicamente essa quantidade abdominal por imagem. Você acredita que se vocês adotassem outros critérios, sei lá, para uma medida indireta ou por outro tipo de instrumento, você encontraria mais artigos? E aí você que fez toda a análise metodológica, como que está a qualidade dos trabalhos que verificam treinamento combinados com gordura abdominal? Uhum. Então, o fato de ser só exame de imagem e principalmente por ter escolhido apenas o treino combinado e 100% supervisionado foi o que limitou a quantidade dos estudos, né? A maioria deles traz realmente exame de imagem, já foram poucos que traziam métodos indiretos, mas o fato de ter 100% de supervisão na nossa intervenção foi algo que limitou bastante a quantidade também, mas algo que a gente achou interessante. Acho que está sem áudio, professor.
Eu estou aqui agradecendo todos vocês pelo envio do trabalho. Nós vamos finalizar essa sessão. Vou pedir encarecidamente que separe o compartilhamento, Alexei. Todo mundo abre a câmera. Eu vou fotografar e vocês pegam lá no Instagram do Salafiscas depois a imagem de vocês, tá bom? Três, dois, um. Todo mundo passando perfume, todo mundo ficando bonito. Em 3. Muito obrigado, viu, gente? Em nome da família Salafista, eu quero muito agradecer o envio de trabalho de vocês e nos vemos em breve e até amanhã. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júnior. Valeu. Fosse todo dia, não dá para brincar de vez em quando, né? A lista do assim. Como falar para você? Ou sem vergonha. Ah, eu tô comendo esse gosto. É, próxima sessão começa aqui. Bora? Nossa, caralho. O Juliano não dele, né? A dormir já tinha acabado. Meu, isso aqui é gostoso assim. Fazendo relevância. É. Isso é verdade, mas vai pegar logo. Não tem graça. Por isso que rapada, você tem que comer no lugar que você tem total liberdade. Na rua não dá. Restaurante. E até é meio difícil, né? Um restaurante chique. Vai ter rapada, né? Terraço Itália.